podem melhor. Bom dia. Bom dia. A gente precisa fazer isso, a gente está no ambiente educacional, a gente fica tentando colocar esse pessoalzinho que está na sala de aula com energia essa hora da manhã e o mesmo desafio aqui com a gente. Eu vou agradecer também a presença de vocês, bem-vindos à FIAP. A gente está numa das unidades da FIAP que concentra muito da nossa graduação e da pós-graduação. Esse prédio aqui, 8 andares do prédio estão recheados aqui de salas de aulas com disciplinas de tecnologia, então estamos num lugar muito propício para esse tipo de evento. E eu queria contar o nosso caso de inovação, mas também deixar aberto para a gente ir interagindo ao longo dessa contada de caso, né? Fica também meu LinkedIn, quem quiser depois continuar a conversa, fique à vontade. Mas só para até entender um pouquinho do público. Quem conhecia a FIAP? Já conhecia a FIAP. E a Lura? Quem sabe que a Lura comprou a FIAP? Não sabia. Geralmente é esse o lugar, né? Todo mundo conhece a Lura, todo mundo conhece a FIAP, mas a gente há 2 anos e meio atrás fez um merger. E a gente se tornou o maior ecossistema de ensino de tecnologia do nosso país, caminhando agora para fora do país. E a gente acredita muito que o papel da educação, principalmente quando a gente fala de um ambiente corporativo, é um papel estratégico. Assim como a gente fala que a inovação é um meio de execução da estratégia, a educação ela tem um papel também muito estratégico, porque se a gente estiver falando de transformação, que é algo próximo, né, e intrínseco ao processo de inovação, a gente está falando de uma necessidade de trazer novas competências para o negócio. Ou para tornar o negócio mais ágil, mais efetivo, mais eficaz na sua entrega do que ele já é, ou para habilitar novos territórios de futuro, né, que são os 2 papéis principais da inovação, ambidestria organizacional. Então, a gente tem que trazer competências para as 2 coisas acontecerem. Eu falo muito com os nossos clientes, né, que um grande indicador do processo de transformação de uma empresa deveria ser novas competências que ela absorve num período de tempo. Se não está aprendendo nada novo, tem algo errado no seu processo. Não tem nenhuma necessidade de desenvolvimento de competências. Será que você está no ritmo de inovação e na intensidade de inovação correta? O aprendizado para a gente está neste nível. A gente gosta muito de discutir a educação como um componente do auxílio à execução estratégica também. Por isso que a gente fala que a estratégia corporativa é alavancada, ela é melhorada, ela fica mais efetiva, mais assertiva através da educação, mas ela também é habilitada para o novo, para o que vem como novo. E a gente está num ambiente, eu vou contar, não sei se todo mundo também é apaixonado por educação, né? A gente é o maior ecossistema de ensino, falamos aqui com grande parte, né, das empresas do Brasil, são mais de 5 mil clientes que a gente atende de alguma forma, né? Tá aqui um pouco desse hall de clientes, mas a gente tem vivido um momento de transformação que é bastante relevante, né? A gente tem colocado esse adjetivo agora na transformação cognitiva, né? Uma transformação cognitiva. Tem a ver com a inteligência artificial também, não é só isso, né? Mas a gente está vendo uma transformação de comportamento também. Se a gente for passear aqui pelos andares, né, e ver os jovens que estão aqui, a gente vai ver novos tipos de comportamento que muitas vezes a gente não reconhece mais, a gente não entende mais. E aqui está um ponto que a gente teve que aprender muito rapidamente no nosso processo de inovação, que foi entender que a gente que está na liderança do processo de inovação e da construção de produtos e serviços, a gente não tem o mesmo mindset, as mesmas crenças e valores do que os nossos usuários que estão aqui nos corredores. O jeito como eles valorizam as coisas é diferente do nosso jeito pessoal. O que o Guilherme acha que é importante não é o que alguém que está ali na sala acha. E a gente acha que, por exemplo, usando um processo como Design Thinking, a gente se aproxima disso. E é um pouco falso. Eu posso dizer isso porque eu estava lá em Stanford nos anos entre 2000 e 2003, quando o termo foi criado. Design Thinking não é de 2003, o nome sim, mas é um processo desde 1970, né, que foi, a terminologia foi construída lá por Stanford, e a gente desde então falava muito, né? A gente faz um processo de etnografia para entender padrão de comportamento, mas a gente não consegue
consegue se colocar no lugar da pessoa. Esse conjunto de valores e crenças que é diferente faz com que eles valorizem coisas que a gente às vezes olha e fala, nossa, que comportamento absurdo, né? Tem uma pesquisa que eu sempre cito, 10% dos millennials preferem perder um dedinho do que ficar sem o celular um mês. Quem acha isso um absurdo? Tem 10% de um público-alvo, no nosso caso, mais até 10% de um público-alvo que a gente acha um absurdo o comportamento. Isso é um problema para quem está à frente de um processo de desenvolvimento de uma solução para esse público. A gente acha um absurdo o comportamento deles. Eu não reconheço o comportamento deles e aí o meu processo de inovação começa já com um problema. Eu tenho um outro problema aqui também, né? Então estou contando um pouco do nosso contexto de problemas na transformação cognitiva, né? Hoje, o tempo de uma competência estar importante, né? Estar relevante no dia a dia de alguém no mercado de trabalho tem se reduzido. Na área de tecnologia, várias pesquisas falam de meia-vida de competências técnicas. A meia-vida de uma competência técnica hoje está em 2,5 anos. Quanto dura um curso de graduação? De 2 a 4 ou 5 anos se for engenharia. O tempo de formação da pessoa é maior do que o tempo de meia-vida da competência que a gente está formando ela. Se o processo educacional não se torna ágil, a gente tem um problema grave, porque a gente vai formar pessoas para o passado e no dia da formatura, tudo que essa pessoa aprendeu não faz mais sentido. A gente tem curso de inteligência artificial. Imagina se essa pessoa começou o curso 2 anos atrás com uma grade que não pode ser transformada. Esse é o momento que a gente está vivendo, né? E isso fez com que a gente tivesse que inovar para sobreviver nesse ambiente. E não agora eu vou falar do papel de educador, né? É muito legal a gente ter a oportunidade de ter um espaço bonitinho como esse. Mas o que a gente está mudando no processo de aprendizagem? Vamos pensar, não exatamente aqui na FIAP, mas vamos pensar no mundo. O que mudou no processo de aprendizagem nos últimos 100 anos? Se a gente pegar uma foto de uma sala de aula 100 anos atrás, ela é muito parecida com as salas que estão aqui. Mas, mas peraí, tem lousa digital, tem data show, tem uma série de implementos de tecnologia que estão de fato nas nossas salas, inclusive. Mas o processo de aprendizagem, o que a gente mudou nesses últimos 100 anos? Invertemos a sala de aula, agora tem um processo mais interativo. Poxa, que legal, voltamos a Sócrates. O processo reflexivo do processo de aprendizagem. Então, a gente tem um lugar de trabalho que existe uma dificuldade de mudança. Talvez um dos setores, nesse sentido, mais avesso à mudança ou mais difícil de incorporar transformações, porque a gente aprende da mesma forma que a gente aprende desde muito tempo. Essa transformação cognitiva, ela traz essa necessidade de transformação, e aí eu gostei muito da palestra que veio antes, né, porque tem vários pontos que a gente também se apropriou. Por exemplo, o inconformismo. O nosso modelo surge de um inconformismo do modelo de educação. E a gente começou a perceber que está na hora, né, a gente gosta muito de pôr adjetivo, então transformação cognitiva. Mas antes da transformação cognitiva, qual que era o adjetivo que a gente usava? Transformação digital, né? Então, se a tecnologia me ajudar, esse lá, digital. A IA estava processando, eu capturei, né? Mas antes da transformação digital, qual que era o ponto? Inovação. A transformação da gestão da inovação. O ponto principal é, a gente vive em transformação. Acho que um dos elementos que a gente aprendeu, vários dos meus cabelos brancos vieram durante a pandemia, quando a gente precisou derrubar o modelo de educação como estava e propor um novo. E a gente foi muito ativo nisso. E a gente aprendeu que a gente não volta ao normal. A gente continua em transformação. É o modelo que se mantém, né? Então, estar pronto para a transformação é algo importante no modelo educacional. Aumentar nível de prontidão para a transformação.
a gente não consegue dizer, e a gente tem metodologias de sinalização futura para tentar entender para onde está indo. Mas o que vai acontecer ano que vem em relação ao IA? Quem se habilita aí a prever o futuro? Mas a questão não é sobre prever o futuro, é aumentar a prontidão. Quem estava mais pronto para implementar as transformações que ajudaram a gente a se posicionar durante a pandemia como um centro universitário que cresceu, a gente cresceu a double digit desde a pandemia para cá, pelo nosso posicionamento, porque a gente estava mais pronto para fazer essa transformação. Então, aumentar o nível de prontidão é um caminho importante. E o momento que a gente está vivendo, vocês vão ouvir isso de várias formas, de vários jeitos, né? Eu sempre foco na parte tecnológica, que é o nosso DNA, para explicar coisas que são já muito visíveis em todos os setores. Primeiro, os ciclos de inovação têm se reduzido. O que na época lá dos mainframes, né, eram décadas, né? A gente passou décadas, inclusive o jeito IBM, né, não sei quem viveu essa época também, né, a gente fala que o jeito IBM era pomposo, né, falar desse modelo diferenciado. Isso tudo foi se transformando. Se a gente olha o ecossistema de empresas que a gente tem à frente agora da onda da IA generativa, a gente vê uma nova conformação de ecossistema, em empresas diferentes. Dá para falar muito de economia de IA, né, olhando esses logos e entendendo até alguns dos movimentos que estão ali ainda em distorção, né? A empresa talvez que esteja mais à frente, né, do usuário e ali capturando o valor diretamente, ela não é tão valiosa quanto outras empresas que estão afastadas do modelo. Por que a NVIDIA está estourada, né, em valor? Tem sentido, a gente está investindo muito, o mundo está investindo muito em aumentar a capacidade de processamento para tornar viável, inclusive financeiramente, vários dos modelos que existem, né? Então, a gente tem uma nova conformação e esses ciclos que estão acontecendo, a gente precisa se adaptar de forma ágil também a eles, né? O momento atual, a gente fala muito de IA generativa, né? Mas tem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que ajudam esses novos superciclos a ficar cada vez mais frequente. IA não é nada novo, a gente fala de inteligência artificial há muito tempo na academia, desde 1954, né, quando eu vou dar aula de IA aqui, mas desde 1954 a gente tem vários ciclos de IA acontecendo, já estamos no terceiro ciclo de evolução da IA, tivemos alguns invernos, né, nesse processo todo de desenvolvimento, só que agora a gente está vendo uma diferença, né, porque a gente está vendo uma conexão da capacidade da plataforma tecnológica que está disponível com comportamentos e modelos de negócio que estão conseguindo se apropriar do que a IA está trazendo de benefício. O que eu estou querendo dizer? Eu vou trazer a observação do que aconteceu no passado como transformações tecnológicas para a gente entender. Toda vez que a gente tem uma grande revolução tecnológica, né, um grande ponto de inflexão, a gente tem alguns movimentos que acontecem. A gente viu isso com a energia elétrica, com a internet, né? Levando lá para o momento da energia elétrica, né? A gente teve um momento da revolução industrial, a troca dos motores a vapor por motores elétricos. Primeiro movimento de todo mundo, tirar o motor a vapor e colocar o motor elétrico, para fazer exatamente o que o motor a vapor fazia. Mais rápido, mais barato, investimento inicial de troca alto, mas a gente conseguiu ganhar um nível de produtividade interessante. Vários estudos falam de 5 a 10% de produtividade nessa troca. Só que onde foi a grande disrupção de produtividade? Um pouquinho depois, alguns anos depois, um cara, observando modelos de produção de alta escala, pensou num formato de produção em linha. Um cara chamado Henry Ford. E aí ele criou um modelo de produção em linha. O modelo de produção de Ford, que usou os motores elétricos como uma propulsão, é que gerou um ganho de produtividade mais disruptivo. O que eu estou querendo dizer? A gente está vivendo um momento onde a gente está pegando as ferramentas de IA e usando para resolver os problemas do passado com a mentalidade do passado. A gente precisa agora buscar esse novo ganho de produtividade, indo ao encontro de soluções, a gente tem chamado de AI ou Data Products, né? Como as empresas vão conseguir
trazer para dentro do seu core business a criação de novas possibilidades de valor com inteligência artificial. Levantaram a placa falando que eu tenho 5 minutos, eu estou no terceiro slide de 30, né? Mas vamos chegar lá. Vou tentar passar rápido aqui o nosso case de inovação, né? Porque a gente teve que se adaptar muito, de um lado, né? Quando a gente fez a união entre a Luri e a FIAP, a gente precisou ampliar muito a nossa capacidade de geração de conteúdo e de adaptação do nosso conteúdo para esse momento de transformação. E muito disso veio através da inteligência artificial. Hoje a gente disponibiliza para os nossos alunos que estão aqui na FIAP, fazendo os nossos cursos, ou quem está consumindo conteúdo na plataforma Lura, uma inteligência artificial que conversa com os nossos alunos e adapta o conteúdo que a gente está ofertando para a realidade deles. Então a gente consegue entender, por exemplo, um conceito que foi dado numa aula e o aluno pode virar para a Luri e falar: olha, eu trabalho no setor financeiro, eu queria que esse conceito fosse explicado para o meu setor. Tem como fazer isso? E a Luri, ela entrega a adaptação do conteúdo para aquele caso. Ah, mas eu tenho um problema prático. Eu estava contando para a Rose, né, que a gente tem um cliente nosso, que é um banco lá de Brasília. Uma das funcionárias, ela estava com um problema no deploy e ela entrou na aula sobre aquele conteúdo, abriu a Luri e falou: Luri, muito legal a aula, mas eu estou tendo um problema de deploy e está dando esse erro aqui, como é que eu faço para resolver? E a Luri começou a conversar com ela e elas duas chegaram numa conclusão de caminho. Ela implementou o caminho e resolveu o problema dela. Esse é o lugar da transformação da educação. Não é educar por educar, não é ser lúdico. As escolas, por muito tempo, acharam que era mais fácil a gente colocar o aluno num lugar muito protegido. Então a gente infantilizou, entre aspas, o ensino. Então a gente traz casos, ou a gente ensina para pessoas que estão numa esfera, no vácuo, sem atrito. Não é o mundo real. E aí a gente vai para o mundo real e sofre. Então o que a gente fez também com o nosso modelo? A gente mudou, deixa eu pular alguns lugares, a gente tem alguns prêmios por causa disso, mas a gente mudou muito o conceito de educação de empreendedorismo para uma educação empreendedora, de fato. Então a gente traz para o dia a dia do aluno uma série de desafios, que são desafios que as empresas nos entregam. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? A gente trouxe o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o Procurador-Geral do Estado veio aqui, nesse palco, fazer uma aula inaugural para os nossos alunos. Aula inaugural, é dia 1 do curso de programação em banco de dados. Os alunos estão loucos, é o primeiro dia que eles estão aqui, todo mundo sentado aqui, o Procurador-Geral do Estado aparece no palco. Mas peraí, errei o curso, não é direito, né? Era para ser sistemas, né? E o procurador falou: olha, eu tenho um desafio. Sabe CSI? Vocês conhecem CSI? É sério? A gente tem o CSI Brasil. Não tem nada a ver com a série, porque a gente não tem esses elementos de tecnologia lá disponíveis. Vou contar para vocês como é que é. E ele contou como é que um investigador, como é que um procurador faz um processo de investigação. E ele falou: olha, ele entra em 27 bases de dados diferentes, ele coleta informações, ele põe no Excel, ele não sabe usar o Excel, aí ele vai no quadro branco, aí ele coloca a linha e vai tentando fazer uma conexão entre dados, e ele demora um tempo absurdo a ponto do investigado perceber que está acontecendo alguma coisa e fugir. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me ajudem a aprender bandido. Bora! Vocês vão aprender a programar sistemas para que a gente consiga aprender bandido de forma mais rápida, mais eficiente. Todas as aulas do seu semestre vão ajudar vocês a resolver esse problema comigo. Tudo bem? Aqui estão seus professores, que eles vão estar com vocês ao longo do caminho. E aí a gente inverte a relação professor-aluno. Porque o professor vira um parceiro. Cara, eu tenho um objetivo, a gente tentou, com esse storytelling, né, criar um formato que encanta o aluno, que faz ele querer estudar, e mais, ele começa a olhar o professor como alguém que é um mentor, um auxiliar, um copiloto do processo dele chegar em resolver um problema. Ele aprende a programar com um propósito.
Esse é o caminho que a gente faz em todos os nossos semestres, de todos os nossos cursos, né? Então, essa mentalidade está embutida nos nossos professores, no nosso jeito de entregar valor. Isso a gente mudou há bastante tempo, né? Tem mais de 15 anos que essa história acontece e é um formato que empoderou demais os alunos e os professores, né? Entendendo que a gente fala muito essa frase aqui dentro, né? A gente não quer necessariamente que o aluno tire 10 na prova só, ele precisa tirar 10 na vida. Então a mentalidade é muito diferente, isso ajudou muito a gente. Tudo isso vai para a gente combina, né, com os alunos e os professores, tem um momento para a gente festejar todas essas conquistas. Imagine, tem mais de 80 desafios como esses por semestre. Então são muitas empresas, muitos desafios acontecendo e tem um lugar para a gente apresentar esses desafios. Eu vou deixar depois no material o link para o vídeo, só por causa de tempo, né? Mas é um evento muito interessante que a gente faz, se chama Next, acontece agora em outubro. Quem quiser ir visitar o evento, vai acontecer no dia 26 de outubro, podem me puxar depois no LinkedIn para ganhar o ingresso e ver o que os alunos estão desenvolvendo na prática lá. Vou só pular alguns pontos, só para trazer duas coisas e finalizar. Quando a gente fala de modelo de inovação, é muito legal o modelo que você mostrou. A gente usa, né, tudo que eu contei aqui está dentro da experiência, mas a gente usa exatamente a mesma acepção de modelo, né? Então, de como a gente tem que olhar quando a gente está construindo algo para uma série de ferramentas diferentes. Mas, já que foi bem explicado, eu vou pular para falar de como a gente tem que olhar para esse futuro. Não é exercício de futurologia, mas de como é que a gente conecta duas coisas, né? Então, o nosso framework de trabalho, quando a gente vai pensar uma tese de transformação, é este. A gente sabe que cada área de atuação, eu vou trocar aqui a linguagem para falar de empresa, né? Cada empresa, ela tem uma proposta de valor, pelo menos. Pode ser mais de uma, se for uma empresa complexa, mas toda empresa tem. As startups sabem bem qual é a sua, geralmente, porque elas nascem disso. Mas grandes empresas têm uma ou mais. E elas fazem sentido no cenário que a gente está vivendo, por isso que ela consegue gerar negócio. O ponto é, a gente está vendo uma série de transformações de futuro que estão trazendo uma complexidade de transformação para os cenários possíveis de futuro. E a dúvida é, será que aquela proposta de valor do presente ela faz sentido neste outro lugar? Exemplo prático, né? Uma seguradora, por exemplo, seguradora de veículos. Qual que é a proposta de valor dela? Eu quero assegurar que o seu patrimônio vai estar garantido no caso de um sinistro. Eu tenho um carro. Carro no Brasil é caro. Lá fora é um caos. Tem assalto, tem furto, batem, o trânsito é um caos. Faz sentido para mim, já que o carro é caro e tem caos lá fora, eu pago um percentual do meu valor de carro para ter esse sinistro garantido, meu patrimônio está garantido. No cenário presente, essa proposta de valor faz sentido. Só que o que está acontecendo de futuro? A gente está vendo várias outras alternativas de mobilidade, a gente está vendo carro autônomo, a gente está vendo sensores nos veículos ajudando a reduzir uma série de coisas, mas tem inclusive um grande comportamento que está acontecendo, que eu não quero mais ter carro, eu quero usar a mobilidade. Eu quero apertar um botão e alguém vir aqui na porta, me buscar e me levar para o trabalho, eu não quero perder tempo dirigindo. Nesse cenário futuro, a seguradora talvez tenha que revisitar a sua proposta de valor e falar, bom, para algumas pessoas continua fazendo sentido, mas talvez eu tenha que ofertar uma outra gama de produtos. Essa outra gama de produtos exige um esforço de transformação. Sair da proposta de valor como ela é hoje para onde ela deveria estar indo é o esforço de inovação. A gente olha isso dentro dos setores e esse é o nosso roadmap, a gente chama de tese de transformação, porque é o nosso roadmap de como eu construo cursos, como é que eu construo uma jornada de transformação daquela competência daquela pessoa. Esse é o papel da universidade na forma como a gente encara a educação, né? Entender para onde a gente tem que formar e a gente tem que formar mais para o futuro e não para o passado. Porque senão chega no último dia de aula e o aluno está pronto para um cenário que já não existe mais. Ok? Passei uns minutinhos, mas acho que era
o grande recado. Eu deixo de mensagem final essa, né? A gente fala muito de ecossistemas de aprendizagem, né? E o Adam Grant, nesse livro, ele tem uma frase fantástica, né? A disposição para aprender é o que faz alguém atingir o seu máximo potencial. Não é a pessoa mais inteligente, é a pessoa que tem mais vontade de aprender. Se a gente tiver pessoas que queiram aprender e aprender mais nas empresas, a gente não precisa ter as pessoas mais inteligentes lá dentro, a gente precisa ter as pessoas que mais querem aprender. E isso vai fazer uma cultura de inovação ser, de fato, muito forte. Obrigado, gente.